Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui onde estamos chegando, Museu da Cana. Hoje o dia vai ser maravilhoso, que bênção. Olha, nós convidamos você para estar com a gente. Então vem com a gente. Oi, gente, chegamos. Olha, hoje vamos falar sobre chamado. Este é o melhor lugar para se falar sobre chamado. Chamado tem tudo a ver com o tempo. O tempo é um dos comandos que Deus usa para nos encaminhar para aquilo que vamos fazer. Esta bancada é um exemplo muito bom para a gente falar sobre isso. Para você que está preocupado, para você que está interessado em saber sobre o seu chamado, em entender qual é o teu chamado, nós começaremos pelo tempo. Como eu já disse, nós estamos no Museu da Cana e aqui fala da história, né? Como funcionava a questão do trabalho em si. Nós temos aqui o cartão de ponto. O cartão de ponto, ele sempre foi o determinante da hora que o funcionário entrava em serviço, na hora que ele parava para o almoço, na hora que ele parava no final da tarde, né? Então aqui é um tempo determinante, ou seja, era o tempo determinado para aquele dia, para aquela jornada de trabalho. Nós temos também aqui o sino. O sino ele era utilizado para alertar os funcionários quando tinha um aviso, ou até mesmo a saída, né? E entrada dos funcionários. E até hoje em algumas empresas a gente escuta a sirene, né? Aquela sireninha. Aqui era o sino, era o tempo de falar, olha, dá início. Talvez você esteja se perguntando se o sino vai dar as badaladas e determinar, olha, já, comece. O sino hoje representa o sinal verde. O sinal verde para você dar início ao seu projeto. E temos também esse relógio que ele era fixado, né, na torre, né, na antiga torre da usina para visualização das horas. Olha que interessante, né? Olha o tamanho dessa caixa, desse relógio, o maquinário, o peso, né? E ele ficava ali bem fixado na antiga torre. O que antes os funcionários olhavam de longe para ver que horas do dia eram, né? Hoje nós estamos tocando nele. Sabe o que isso me mostra? Sabe que isso fala profundamente ao meu coração? Que antes o que era visto de longe, hoje é tocado. Sabe o que eu entendo? Que aquilo que você sempre sonhou em fazer, aquilo que você sempre idealizou, aquilo que você sempre sonhou, parecia tão distante e hoje você está tocando. Quem sabe a mensagem de hoje vai ajudar você deixar de olhar as horas de longe, lá na torre, e vai começar a tocar nos seus momentos de colocar a mão na massa e exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nós vamos desenrolar esse tema e você vai compreender bem mais. Eu tenho certeza, o Espírito Santo marcou essa hora, marcou esse dia, agendou este lugar para que pudesse falar com você. Você vai entender muito bem o que significa chamado. Todo chamado nasce da adversidade, durante a adversidade. Nós vamos falar um pouco sobre alguns chamados na Bíblia que tiveram realmente um histórico bem marcante e serve para a gente motivar você a entender a questão do chamado.
O chamado, ele nasce durante a adversidade, mas também na intimidade com Deus. Por exemplo, Noé. Noé vivia numa época em que as pessoas estavam se apartando de Deus, as pessoas não queriam saber de Deus, e se eu perguntar qual é o chamado de Noé, você vai dizer, o chamado foi para construir a arca. Na verdade, o real chamado de Noé foi preservar a vida, foi preservar as espécies. Então Deus convocou para que Noé construísse a arca, para que Noé construísse algo monumental. A arca é assunto até para os dias atuais. Recentemente, historiadores, pesquisadores foram verificar a veracidade da possibilidade de realmente uma arca comportar todos aqueles animais, toda a família de Noé, suportar aquela carga de água que veio através do dilúvio. Bom, se a arca não foi o chamado de Noé, para que serviu a arca? A arca serviu para preservar a vida. Você e eu hoje estamos aqui porque somos resultados desta arca. Nós estamos aqui porque o Senhor disse para Noé, você vai preservar a vida. Os homens daquela época estavam andando de uma maneira totalmente desordenada, que entristecia e muito o coração de Deus. Então Deus convocou Noé, o chamado veio de Deus para Noé, para preservar a vida. A arca foi o canal, um instrumento que Deus usou para cumprir o chamado de Noé. Outro exemplo que eu posso também falar sobre chamado foi de Radassa. O chamado de Radassa não foi para ser rainha Ester, ela se transformou na rainha Ester. Mas o chamado real de Radassa ou da rainha Ester foi salvar uma nação toda. Outro chamado legal, outro exemplo legal para a gente estar falando aqui é de José. O chamado de José não foi especificamente para ser governador do Egito, mas para matar a fome de povos, de pessoas. Entenda bem, o chamado, ele deixa um legado. O chamado é diferente da ocupação. A ocupação de Noé, naquele momento, era construir a arca. A ocupação de Radassa era se preparar para ser constituída rainha. O chamado desses dois já demonstram para a gente que o chamado em si demonstra que não é a ocupação, mas o resultado desta ocupação. Você consegue me entender? Você está conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio? De repente, você pode até começar a entender que o que você está fazendo não está diretamente ligado ao seu chamado. Puxa, agora complicou, porque eu quero saber qual é meu chamado. Tanto Noé, quanto a rainha Ester, quanto José, eles tinham uma vida de intimidade com Deus. Talvez você vai dizer, eles nasceram com a estrelinha na testa, Deus já chamou para que eles fossem sacerdotes, né? Como no caso de Samuel. Vamos falar também de Samuel. O chamado de Samuel foi lindo. Não somente como profeta, mas ele, por um momento, ele também se tornou juiz. Ele liderava o povo, ele ordenava, ele colocava as coisas realmente em sequência daquilo que Deus queria. Samuel poderia ter sofrido uma crise de identidade, uma crise talvez de depressão. Mas por que você está dizendo isso? É simples. Ana, a mãe de Samuel, ela poderia ter falado assim, olha, eu pedi tanto a Deus um filho, e agora eu vou entregá-lo. Mas ela mesma prometeu isso, eu vou fazer com que o meu filho seja criado dentro do templo. E isso aconteceu, porque ela cumpriu com a palavra dela. Ela foi confundida pelo sacerdote Eli como uma mulher embriagada. Ela queria muito um filho.
Porém, assim que nasceu, ela entregou, desmamou, né, melhor dizendo. Samuel foi desmamado e foi entregue. Samuel foi desmamado e entregue ao sacerdote Eli. Qual era o chamado de Ana? Gerar Samuel? Gerar um filho? O chamado de Ana era muito maior. Samuel foi a concretização desse chamado, porque ele era a resposta de Israel. Israel estava clamando por um profeta. Israel estava necessitado de alguém que recebesse direto de Deus e passasse ao povo. Ana sonhou em ter um filho. Ana foi desafiada por Penina. Sabe o que eu entendo também? Que o chamado muitas vezes vai fazer com que a gente seja provocado. Provocado porque Penina zombava de Ana, porque ela tinha filhos. E Ana não. José foi odiado por conta do chamado, odiado pelos seus irmãos. José foi realmente humilhado, foi jogado na cova. Noé, com certeza, a Bíblia não relata, mas cabe a nós a gente refletir e pensar sobre isso. Noé, quando estava construindo a arca, quantas pessoas não passavam perto dele e falavam: esse homem é louco, o que esse homem está fazendo? A Bíblia mesmo diz, né, que as coisas de Deus parecem loucura para aqueles que perecem. E aqueles que não queriam saber de Deus, aqueles que não tinham compromisso com a verdade, ridicularizaram, com certeza. Eu não tenho relatos bíblicos para provar, mas é óbvio, é só você parar para analisar. Este lugar aqui faz a gente refletir muito. Hoje está um silêncio aqui, o muito que nós estamos escutando são as crianças ali fora, brincando. As escolas trazem aqui, semanalmente tem aqui trabalho com as crianças. O muito que a gente escuta o trabalho das crianças ali fora, com os professores, com os monitores. Mas aqui, existe agora, aqui impera um silêncio. Mas se você começar a rodar aqui e entrar, você imaginar o barulho que era isso aqui. Assim está na palavra de Deus, né? Olhando aqui parece um silêncio. Se você for ler a palavra de Deus, parece um silêncio. Mas comece a meditar e a pensar no barulho dos martelos, do serrote, construindo aquela arca. Imagine a mulher de Noé. Ainda nós estamos no período da manhã, à tarde aqui fica bem mais quente. Mas imagine o calor que era, insuportável, debaixo do sol, Noé construindo aquela arca. E a mulher dele chegando com uma aguinha ali, retirada ali do ribeiro, fresquinha, trazendo para ele naquela botija de barro, né? Trazendo para Noé: oh meu amor, está aqui querido, olha um pouquinho de água aí para refrescar o seu dia. A gente imagina já a arca pronta, a gente imagina tudo. Assim está aqui hoje esse museu, a gente olha, está tudo parado, mas existe uma história aqui. Pessoas que realmente trabalhavam. Se eu pudesse colocar na minha mente e transportar aquilo que eu sinto estando aqui dentro e jogar em forma de palavra para você, eu imagino aqui quantos trabalhadores. Nós estamos do lado aqui da balança. Essa área aqui que nós estamos é a área que ensacavam, né, o açúcar. Imagine o barulho que não deveria ser isso aqui. Olha aqui, é ferro puro. Imagina o barulho que não era ao sair daqui, né? O movimento que fazia. Aqui a balança. Você olha assim, tinha gente trabalhando aqui. Se aqui fosse uma arca, eu estaria olhando os compartimentos, os andares que Noé construiu. Eu imaginava, olha, aqui seria o lugar das ovelhas, aqui seria dos porcos, das galinhas. Se fosse um lugar bem alto, talvez eu diria que ali, provavelmente eu diria, aqui caberia a girafa, porque com seu pescoço gigante, enorme. Quando
quando estamos falando de chamado, nós precisamos tirar do nosso tempo e entrarmos na presença de Deus, entrarmos no silêncio do nosso quarto, sairmos do barulho que acontece lá fora, para a gente entender o que Deus está propondo para nós. Como eu já disse, nós não podemos confundir chamado com ocupação. O chamado fica, o chamado deixa legado, a ocupação fica no passado. A rainha Esther não existe mais, mas ela salvou o povo judeu está aí até hoje, a nação judaica existe até hoje. José não é mais governador, mas saciou o povo, o povo não morreu de fome e deixou um legado para os nossos dias de hoje. A arca não existe, muito embora existem anúncios, artigos que dizem que encontraram fragmentos, mas tudo bem, a arca ela não existe, mas nós saímos da arca. Samuel não vive mais nos dias atuais, mas as profecias dos demais profetas, principalmente dos profetas que vieram depois dele, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos a cada dia. O chamado é algo específico. E uma das coisas que, para você entender melhor, o chamado, ele provavelmente, é bem provável que poucas pessoas vão participar do teu chamado. Mas é mais provável ainda que muitas pessoas vão se beneficiar do teu chamado. O chamado é algo exclusivo, é algo específico. Deus vai pedir algo para você, algo diferente, sem precedentes. Noé, quando ele construiu a arca, ele não tinha a quem imitar. Quando Deus te dá um chamado, Deus não usa as teclas Ctrl+C, Ctrl+V, Deus não copia, Deus não vai lá e cola. Deus vai te pedir para fazer algo específico, algo que ninguém fez. Por isso que é tão difícil a gente não só compreender, mas assumir o nosso chamado. Porque não tem onde se espelhar. Você não tem falar, eu vou fazer assim porque aquela pessoa fez daquele jeito, eu vou imitar alguém. Não tem como. Noé não tinha como imitar a ninguém. Ele recebia de Deus as instruções e fazia exatamente da forma com que o Senhor ordenara. Esther, a obediência dela foi crucial, foi importantíssima para ela realmente cumprir com o chamado dela. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Para você descobrir qual é o teu chamado, você precisa ser uma pessoa de intimidade com Deus. Você precisa ter os seus momentos constantes e diários de comunhão com Deus. Não existe chamado sem intimidade. Se você tiver chamado e não tiver intimidade, o seu chamado não vai acontecer. É impossível. Sabe por quê? Vou usar novamente o exemplo de Samuel. Quando ele acordou à noite com alguém chamando por ele, e ele dizendo assim, é o profeta Eli, eu vou ver o que ele quer. Ele foi até os aposentos do profeta, do sacerdote Eli, profeta não, do sacerdote Eli, e falou, pois não, senhor, o senhor está me chamando? Ele falou, não estou te chamando. Isso aconteceu por 3 vezes durante aquela noite. Eli então se atentou, falou, puxa vida, agora que eu estou entendendo, falou, Samuel, vem cá, meu querido, olha, se você ouvir de novo alguém te chamar, responda assim, olha, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes a gente recebe um chamado, aliás, infelizmente isso acontece com muita frequência, a gente recebe um chamado de Deus e a gente vai até o homem, pois não, você me chamou? Louvado seja Deus que Samuel estava no lugar certo, na hora exata, com a pessoa perfeita para indicar a ele o que ele tinha que fazer, orientar a Samuel o que ele tinha que fazer. Se você buscar a ajuda de alguém de Deus, essa pessoa vai te orientar como você vai fazer o seu chamado. Mas ela não vai te dar o passo a passo. O passo a passo quem vai te dar é Deus. O passo a passo quem deu para Noé foi Deus.
Então, para você realizar o seu chamado, não tem... Olha, a primeira coisa que você precisa é ter intimidade com Deus. Não é o homem que vai te instruir, é Deus. Eli, com muita sabedoria, ele detectou que Deus tinha um chamado para Samuel. Ele detectou, ele compreendeu de que era Deus que queria falar com Samuel diretamente. O chamado vem de Deus, as instruções também vêm de Deus. Por isso eu realmente concretizo esta reflexão falando para você. Se você sente que tem um chamado, não consegue identificar esse chamado. Lembra das horas que eu falei a respeito? Tudo tem um tempo, o chamado tem tudo a ver com o tempo. Tem tudo a ver com sincronismo. Existe uma sincronia entre céus e terra, terra e céus. Existe o tempo determinado. Eclesiastes fala isto. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, para você assumir o seu chamado, para você entender o seu chamado, é intimidade com Deus. A Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Esther não somente orava, mas convocou o povo para orar. A oração é a chave, a intimidade com Deus é o segredo. Porque o chamado vem dele e não tem outra pessoa a qual você consultar se não for ele. E a intimidade gera respostas. A intimidade com Deus gera confiança. Você vai fazer aquilo que você tem para fazer, você vai fazer convicto daquilo que você tem que realizar. Você não fica mais inseguro. O que vão pensar de mim? Se Noé tivesse ficado inseguro, ele não teria construído nem um andar sequer. José era convicto, mesmo passando pela cova, mesmo passando pela prisão, ele era convicto do chamado dele, ele sabia que Deus tinha algo para ele. Eu deixo para você esta mensagem, eu deixo para você esta reflexão, e eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus que através do Espírito Santo venha falar ao teu coração e te convencer, porque eu preguei, eu gravei, nós viemos aqui, fizemos o nosso trabalho, fizemos o melhor para Deus e para você. A nossa parte nós fizemos, agora quem entra é o Espírito Santo, quem convence é Ele, não somos nós. E eu neste momento quero orar por você, para que você realmente dê a oportunidade para o Espírito Santo te convencer que você é importante, que você é escolhido de Deus, que você tem um chamado para a tua vida. Amém? Papai querido, nós queremos te glorificar, Senhor. Pai, nós estamos neste momento num lugar que é aberto para visitação. É um lugar que está preservando a história da cidade de Sertãozinho. Até mesmo cidades da região que foram abençoadas com esse trabalho que realizou aqui. Talvez, eu não sei, se algum dia alguém aqui ministrou uma oração, eu não sei, bem provável que desses trabalhadores que aqui estavam fazendo todo o trabalho aqui dentro deste hoje museu, quantos funcionários talvez aqui, Senhor Deus, ensacando as quantidades aqui de açúcar, fazendo ali a moagem da cana. Quantos funcionários fazendo o trabalho aqui dentro também não estavam fazendo isso, orando ao Senhor, falando com o Senhor em pensamento. E nós estamos hoje aqui trazendo a lembrança, aquilo que realmente tem peso de importância para nós. Sabe, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus de estrutura, o Senhor é um Deus de alicerce. E neste momento, Pai, eu quero orar por esta pessoa que está nos ouvindo, por essa pessoa que está realmente perguntando ao Senhor, Senhor, me responda qual é o meu chamado. Essa pessoa sente no íntimo dela, Senhor Deus, que ela tem uma missão para cumprir nesta terra. Então, Senhor Deus, nós estamos te pedindo em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, mostre para ela, através do Espírito Santo, que ela te dê liberdade, querido, para que tu venhas convencê-la do que ela tem que fazer. Pai, mas acima de tudo eu quero te pedir algo. Venha transformar a nossa mente, venha renovar a nossa mente com a tua palavra, para que tenhamos concepção daquilo que somos, daquilo que temos em ti.
entendermos, Senhor Deus, que nós não estamos aqui meramente para sermos mais um nesta terra, mas que o nosso trabalho tem peso de importância. Talvez o outro, o homem, o ser humano não reconheça aquilo que o Senhor mandou o teu pequeno servo, a tua pequena serva fazer. Mas nós não estamos aqui para vivermos, Senhor Deus, segundo as circunstâncias que estão em nossa volta. Pessoas nos aplaudindo, dizendo, uau, que trabalho. Senhor Deus, não, mas nós estamos aqui para dizer, assim como Samuel disse, Senhor, eis-me aqui. Senhor, que a obediência de Noé paira sobre as nossas vidas. Que a determinação de Esther desça sobre as nossas cabeças como óleo, Senhor Deus. Senhor Deus, que o desejo de vencer, o desejo de perdoar esteja em nós, assim como esteve em José, que esteja em nós também, Senhor. Pai, e acima de tudo, a audição de Samuel. Derrama sobre nós nesta hora a audição de Samuel. Porque quando ele te ouviu, ele começou a entender o chamado dele. Então, Pai, derrama sobre a tua filha nesta hora, sobre o teu filho nesta hora, esta unção que nós ministramos. A unção de Radassa, a unção de Esther, a unção de Noé, a unção de Samuel. Ó Deus, que todos nós possamos almejar ainda mais, estarmos no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos determinou. Pai, eu te louvo por esse dia, eu te louvo por esta mensagem, eu te louvo por este lugar, eu te louvo pela história que está envolvida aqui, Pai. E que a produção que teve aqui durante muitos anos, começou lá na década de 50, a docilidade, o cheiro que tinha aqui no lar, o cheiro doce do açúcar, da cana, seja transportada agora em nome do Senhor Jesus. A docilidade do Senhor sobre a vida desta pessoa, que ao engolir agora, tanto agora, Senhor Deus, a água, o que ela for tomar, seja agora com o doce do teu Espírito, que o Senhor transporte essa serenidade dos céus para as nossas vidas, que possamos amar, que possamos perdoar, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. E nós abençoamos você, querido, querida, nós te abençoamos e determinamos dias de vitória sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, gente, essa era a mensagem que nós tínhamos a respeito do chamado, mas ela não termina por aqui. Ela pode ser apenas um dos alicerces daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então eu convido a você para estar entrando em contato conosco, para você que quer oração, para você que diz assim, olha, eu quero entender mais a respeito do meu chamado. Os nossos contatos estarão na descrição desse vídeo, então fique à vontade, coloque seu comentário, aquilo que você realmente deseja saber. Talvez a sua pergunta possa ser a ideia de um outro vídeo. Vamos trabalhar juntos, e assim que funcionam as coisas. E o vento está lá fora. Beijo, tchau, tchau.